Fala pessoal, professor Marcos novamente, e nesta aula eu vou explicar para vocês como devem ser definidos os tipos de dados que nós vamos colocar nos nossos algoritmos. Quando o algoritmo que estamos pretendendo criar é um algoritmo para a área computacional, há necessidade de definirmos os tipos de dados que serão armazenados em nossos algoritmos. Um programa de computador se divide em duas partes: instruções e informações. As instruções são ordens dadas para a máquina através do programa, criado por nós, os usuários. As informações nada mais são do que dados que serão manipulados pelas instruções. Nesse algoritmo, podemos observar que a ação de obter a nota, informar o nome do aluno, informar a disciplina que ele cumpriu e calcular a média e mostrar esse resultado na tela é justamente as instruções que o programa tem que cumprir. Já os valores obtidos para nota 1, 2, 3 e 4, assim como o nome João, a disciplina matemática, esses valores são, na verdade, as informações, os dados que são fornecidos pelo usuário ao programa. Simples assim. Bom, pessoal, esses dados, esses tipos de dados, que nós vamos definir daqui a pouquinho, são, na verdade, informações que precisam no programa ser armazenados em um local específico. Local esse que precisa ser nomeado para que depois a gente possa localizar essas informações para poder processá-las. E esses locais específicos são, na verdade, definidos como variáveis ou constantes. Então vamos entender o que é uma variável. Uma variável é um espaço na memória do computador que reservamos para guardar informações, os dados, representada por um nome simbólico e que seu valor pode sofrer alterações durante a execução do programa. Aqui nesse exemplo gráfico podemos observar esse cubo vermelho aí é, na verdade, o exemplo de um espaço que define uma variável e ele está nomeado com o nome nota. E o valor que ele guarda, obviamente, é um valor numérico, o valor 10. O fato de eu falar que o valor que essa variável recebe pode sofrer alterações durante a execução do programa significa dizer que, num dado momento, o valor inicial dessa variável é 10 e mais para frente no programa esse valor é substituído por um outro valor. Também quando eu falo substituir, significa dizer que o valor anterior será excluído para que o novo possa ocupar aquele espaço. Já uma constante, que também é um espaço na memória da máquina, que é representado por um nome simbólico. A diferença é que o valor que ele recebe não poderá ser alterado durante a execução do programa. Ele será constante até o fim da execução desse programa. Para definir os nomes das variáveis que iremos utilizar em nossos programas, devemos seguir as seguintes regras. Primeiro, deve começar com uma letra. Então, nesse nome você não pode iniciar com um número, tem que ser sempre com uma letra. Os próximos, segunda regra, os próximos podem ser letras ou números. Não pode utilizar nenhum símbolo, exceto o underline. Então, eu não posso usar, por exemplo, hashtag. Esse símbolo é proibido no nome da variável. Mas, para simular um espaço, você pode utilizar o underline na criação do nome da variável. Quarta regra, não pode conter espaços em branco. Quinta regra, não pode conter letras ou acento. E sexta regra, não pode ser uma palavra reservada. Nas linguagens de programação, pessoal, algumas palavras são utilizadas para a composição dos comandos da mesma, como por exemplo o comando while,
que é um comando para estrutura de repetição, que significa enquanto. Então, você não pode chamar uma variável de enquanto, ou na linguagem em inglês mesmo, chamá-la de while. Seria uma palavra reservada que gera conflito com o próprio comando da linguagem. Uma coisa a observar, pessoal, além das regras, é que a maioria das linguagens são case sensitive. O que significa case sensitive? Neste caso, por exemplo, uma variável chamada ABC, tudo em maiúsculo, é diferente de uma variável chamada ABC, onde o B e o C são minúsculos, que é diferente de ABC, que é tudo minúsculo. Para que uma variável passe a existir no programa, pessoal, é necessário que ela seja declarada. Em algumas linguagens de programação, ao declarar uma variável, é necessário informar também o tipo de dado que ela irá armazenar. O tipo de dado nós vamos ver daqui a pouco mais adiante. Ao declarar uma constante, por sua vez, geralmente não é necessário informar o tipo de dados, mas o valor dela é fundamental, visto que esse valor vai ser constante durante todo o programa. Então agora vamos à parte mais importante, que é os tipos de dados que são aceitos nessas variáveis, né? Os tipos de dados podem ser classificados conforme seu tipo. Os principais são numérico, do tipo inteiro, numérico do tipo real, caractere ou string, e por fim, lógico ou também conhecido como booleano. Esses são os 4 tipos, principalmente os 4 tipos que nós vamos utilizar em nossos algoritmos. Aqui vemos um exemplo um pouco mais específico do tipo de dado numérico. O tipo de dado numérico pode ser dividido em 2 tipos, inteiro e real. O tipo inteiro pode armazenar um número inteiro positivo ou negativo, mas não pode armazenar valores fracionados. Assim, ele pode armazenar valores como 5, 42, 1947, mas não pode armazenar números como 3.2, 4.5, etc., que são números fracionados. Já o real, o tipo de dado numérico real, pode armazenar qualquer número, tanto números inteiros quanto aqueles com valores fracionados. Em muitos idiomas, isso é chamado de duplo, após o padrão de implementação conhecido como ponto flutuante de dupla precisão. O tipo de dado caractere ou caracteres será o tipo de dado utilizado quando desejamos armazenar letras, palavras ou frases em nossas variáveis. Observem que sempre utilizamos o valor da variável entre aspas. Se você definir esse valor de texto sem o uso das aspas, você terá erro no seu programa. Ele não vai entender como sendo do tipo caractere. Por fim, temos o tipo lógico. Esse tipo será o tipo de dado utilizado quando desejarmos armazenar um valor lógico. Desta forma, as variáveis desse tipo só poderão armazenar 2 tipos de valores, o verdadeiro ou falso. No inglês seria true ou false. Essas são as bases de tomada de decisão em alguns programas de computador. Na verdade, a maioria deles. Bom, agora que você entendeu como nomear as variáveis da maneira correta, é preciso que você declare as variáveis. As variáveis serão definidas, declaradas, sempre no início dos nossos programas, da seguinte forma. Primeiro você define o tipo da variável e logo em seguida o nome da variável e ela estará definida. Veja os exemplos. Aqui temos a variável x do tipo inteiro, mais adiante a variável x, y e z do tipo real, as variáveis nome e sobrenome do tipo caracteres
e as variáveis a e b do tipo lógico. Podemos observar que, quando temos mais de uma variável do mesmo tipo, podemos fazer a declaração dessas variáveis na mesma linha, separadas por vírgula. A atribuição de valores nas variáveis geralmente acontece durante a execução do programa e é feita com um símbolo reservado da própria linguagem para isso. No Visual G, que vamos utilizar para criar os nossos algoritmos, é feito da seguinte forma. Você define o nome da variável e aí com o símbolo de menor mais o tracinho, você define a atribuição do valor nessa variável. Mas na maioria das linguagens de programação real, você utiliza o símbolo de igual para fazer a atribuição de valores a uma variável. Logo mais aqui no final, podemos exemplificar uma variável no Visual G, nomeada como nome completo, que recebe o valor de caractere Marcos de Mello. Para finalizar a explicação sobre variáveis, tem mais um tipo de variável, que é as variáveis compostas, também conhecida como vetores. Eu não vou detalhar a explicação dessa variável, só vou explicar como declarar. Nesse tipo de variável, ou vetor, assim como nas variáveis, armazenam valores, mas diferentemente das variáveis, podem guardar mais de um valor por vez. Vetores unidimensionais têm apenas uma linha com várias colunas, enquanto que as bidimensionais têm várias linhas e colunas. Veja o exemplo da variável chamada nomeArray, isso em português estruturado no programa Visual G. Primeiro você define o nome da variável, do vetor, né? Logo em seguida você define que é um vetor e entre colchetes você define as colunas que vão de 0 a 4, formando 5 posições. E o seu tipo, que é do tipo real. Observa-se também que em vetores a posição começa sempre em 0. Já no segundo exemplo, nós temos um vetor bidimensional, aonde a primeira informação dentro do colchete, que vai de 0 a 1, é a quantidade de linhas. E após a vírgula, o intervalo que vai de 0 a 3 indica as colunas. E, por fim, a definição de que os valores são do tipo inteiro. Para finalizar essa explicação, aqui eu mostro para vocês qual é o símbolo que utilizaremos em fluxograma para a definição de variáveis. Este símbolo em fluxograma é identificado pelo nome armazenamento interno. Podemos observar que você declara a variável do seguinte modo. Primeiro você indica o tipo da variável e logo em seguida o nome. À nossa direita temos mais 3 exemplos de definição de variáveis em fluxograma. E no exemplo do meio podemos observar que quando elas são do mesmo tipo, você pode colocá-las todas no mesmo símbolo separado por vírgula. E é isso, pessoal, essa é a explicação sobre os tipos de dados, variáveis e constantes. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.